Shalom a todos vocês. Eu queria compartilhar algo especial dentro do livro de Jó. Talvez algo que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos a respeito da nossa vida pessoal. Jó, ele traz muitas coisas especiais, dentre eles a respeito do nosso relacionamento com o Criador e da forma como nós podemos realmente, de fato, alcançar uma santificação, ou estado de purificação, além daquilo que nós vivemos. Preste atenção. Constantemente nós pensamos que a santidade ou a santificação é algo que nós temos que alcançar de uma forma definitiva, ou melhor, estar sempre santos. Dentro de outras religiões, existe essa ideia de que nós somos separados. Santificação não significa apropriadamente separação para algo. Santificação é um estado, uma condição que nós temos que estar. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 5, nós vemos algo muito interessante e que muitos acabam tomando isso como se fosse realmente algo que deve ser feito. Vamos lá. No capítulo 1, versículo 5, diz que Jó tinha seus filhos e seus filhos faziam banquetes, que é uma coisa normal dentro do Oriente Médio. Ao longo do Oriente Médio existia essa condição, esse pensamento de uma busca já de Elohim, do Criador, do Elohim invisível. E Jó tinha um temor muito grande em relação a Elohim. Porém, algumas atitudes que ele tinha não eram realmente aquilo que Elohim precisava que ele fizesse. Enquanto seus filhos faziam algum tipo de festa ou algum tipo de celebração que ainda era pagã, Jó tinha uma preocupação muito grande em não trazer para sua casa a impureza, não trazer a idolatria, não trazer pecado. E a cada vez que nós vemos no livro de Jó que os seus filhos terminavam a festa ou a sua celebração, Jó fazia sacrifícios, em prol dos seus filhos, com o objetivo de santificá-los, ou melhor, de trazê-los a um estado de pureza. A preocupação de Jó era tão grande que ele fazia isso constantemente. Nós vemos isso no versículo bem claro. Isso quer dizer que, apesar de Jó ter um conhecimento de Elohim, ele ainda não sabia, não tinha uma compreensão de realmente o que Elohim queria. E nós vamos falar agora exatamente desse processo de santificação, o objetivo da santificação, e qual é o objetivo natural que nós vemos dentro das Escrituras Sagradas. Vamos ver. Jó era uma pessoa santa? Com objetivo separado? Não. Ele não era uma pessoa santa. Ele era uma pessoa justa, correta. Uma pessoa que andava na presença de Elohim. Como você e eu, como cada um de nós. Jó não era perfeito. A despeito de seus grandes testemunhos de prosperidade, da sua conduta em relação a Elohim, Jó, ele tinha seus defeitos. Mas ele tinha uma consciência que também o levava a buscar um estado de perfeição melhor ou maior do que ele tinha. E isso o levava também a vasculhar a sua vida, o seu pensamento, a sua consciência, a fim de que ela estivesse limpa perante Elohim. É o que nós muitas vezes fazemos. Constantemente estamos preocupados em como Elohim pensa a respeito de nós e tentamos de alguma forma nos limpar, nos purificar, nos santificar, como se isso fosse realmente um processo. Mas, na verdade, o processo de santificação ou o estado de santidade que nós temos que viver, ele tem um objetivo. Nós vemos isso através das Escrituras Sagradas. Quando nós observamos a vida de Jó, parece que ele está santificando seus filhos, mas, na verdade, ele não consegue fazer isso, porque a santificação é um processo individual com um propósito específico. Quando olhamos através da história do povo de Israel, nós notamos que Elohim pede ao povo para santificar, para que ele faça maravilhas, para que ele atue. Ou melhor, as pessoas começam a deixar algo que estão fazendo, parar tudo que estão fazendo, para estar especificamente focalizados em um objetivo. Quando Elohim exige de nós a santificação, é para que ele possa realizar algo que, de uma forma natural, nós não podemos fazer, ou melhor, uma coisa sobrenatural. No caso do Jó, tinha uma compreensão de que eles deveriam ser santos todos os dias.
Mas não é isso que Elohim pede. Elohim pede que nós andamos na justiça, na integridade, na sinceridade, na verdade. Elohim pede que nós andemos de uma vida correta e justa. Mas ele não pede que nós sejamos santos o tempo todo, porque isso é um estado impossível. Mas o estado de santidade que nós devemos ter é quando Elohim determina para a sua vida, para a minha vida, um propósito específico, porque ele vai agir naquele momento. Foi como ele fez com o povo de Israel quando eles estavam no Egito. Quando eles estavam no Egito, agora vocês vão se separar, se preparar para sair do Egito. Então Elohim pediu para que eles se santificassem naquele período, pegassem um cordeiro, trouxessem para sua casa, começassem a limpar a sua casa, purificassem de todo o fermento, para que naquele dia específico Elohim fizesse uma ação sobrenatural. Vemos isso também em outros momentos, enquanto a história se desenvolve, quando Elohim pede a Josué para santificar, pede a Moshe para santificar, pede ao povo de Israel para santificar, para que ele modifique a história. Então, a santidade, na verdade, que Elohim pede a nós, é para que nós possamos alcançar um objetivo específico. Quando olhamos esse processo, podemos compreender realmente como Elohim trabalha. Na vida de Jó, foi exatamente o que aconteceu. O processo começou quando ele foi tocado por Elohim, mas embora Jó não soubesse como realmente esse processo deveria acontecer, o que aconteceu foi que Elohim foi trabalhando a vida dele, retirando aquilo que ele tinha de importante, que era o apego material, até que ele fosse levado a um estado de santidade. Mas qual era o propósito afinal de Elohim na vida de Jó, até que ele se tornasse santo, pronto para uma ação espiritual? Vemos que esse processo levou um bom tempo na vida de Jó, porque ele teve, por exemplo, debates com a sua mulher, com seus amigos, com o próprio Criador. O Criador destruiu os conceitos que ele tinha para levá-lo a um conceito mais elevado, que foi a santidade, ou a edificação espiritual. E o processo ele foi caminhando até chegar a um certo momento em que Jó descobriu realmente que ele já estava longe daquilo que ele era, que era um homem natural, e passou para o seu estado sobrenatural. Esse é o objetivo que nós temos que ter. Agora vamos ver o que aconteceu quando Jó chegou ao seu estado de santidade. Elohim multiplicou as suas bênçãos, ou melhor, Elohim tirou ele daquele estado de comodidade que ele já tinha, que ele era uma pessoa bem-sucedida, e ele chegou até um grau mais elevado de vida, que foi exatamente a bênção e a prosperidade multiplicada. E esse objetivo que ele tinha era exatamente estender o conhecimento das Escrituras Sagradas, estender o conhecimento que Jó tinha, para que hoje nós, todos aqueles que estão lendo a história dele, fossem edificados. Muitas pessoas não acham que realmente Jó é uma história que aconteceu, mas de fato vemos que Jó não é uma história sobrenatural, é uma história natural do ser humano, que cada um de nós passa e vive todos os dias. Porém, a diferença é que Jó descobriu realmente qual era o propósito do Criador no fim do seu tratamento espiritual para chegar ao estado de santidade. Nós, durante a vida, muitas vezes estamos passando por esse processo e não percebemos que Elohim quer nos conduzir até o estado de santidade maior para que ele faça grandes coisas. Mas uma coisa muito importante que nós temos que ter em nossas vidas é saber que Adonai Elohim, ele quer que nós estejamos atentos para o processo que ele quer fazer nesse momento. Talvez agora você esteja sendo convocado para passar por esse processo de santidade, de santificação, para que Elohim possa usar a sua vida. Vou fazer um resumo, como eu fiz para algumas pessoas que eu tenho ensinado a Torá, a respeito da santidade. A santidade é um processo pelo qual Elohim nos leva até uma santificação com o propósito de exercer ou de atuar de forma específica a respeito de um assunto. Ou melhor, você deve trabalhar a sua vida para ser santo, para chegar a um estado de santidade, quando você realmente entende que Elohim quer usar a sua vida. No caso, por exemplo, dos sacerdotes, no caso dos profetas, no caso do próprio Israel. Então, se você realmente quiser seguir o caminho de Adonai Elohim, se você quiser fazer algo especial e você entende que você tem essa missão, você deve passar por esse processo de santificação para que no estado de santidade que você tem, você possa ser usado por Adonai Elohim. Mas devemos tomar muito cuidado, porque ninguém consegue permanecer no estado de santidade
para sempre. Ou melhor, nós temos que descer do nível espiritual às vezes. É como a batida do coração que sobe e desce. Uma hora você está em cima, uma hora está embaixo. Você precisa dessas subidas e descidas, como na escada de Jacó, onde esse processo vai acontecendo na sua vida, até que você seja elevado totalmente, até que a sua alma consiga se sentir liberta desse mundo, e então ela não consegue mais viver aqui, e Elohim te recolhe, como fez com Hanor, com Enoque e também com Elias. Nós sempre vamos viver processos de santidade, até que cheguemos a um padrão podemos dizer, de santidade mais elevada, onde não há mais o que exigir. Foi o que aconteceu com Iov. Iov, ou Jó, como você quiser chamar, ele sofreu essas mudanças ao longo da sua vida, e quando ele chegou no fim da sua vida, que já estava já bem idoso, já com filhos e filhas, Elohim deu a ele o grau mais elevado que ele precisava para fazer a passagem, ou a desencarnação, deixar esse corpo físico para entrar no plano espiritual. Não sabemos quando Iov morreu, quando ele deixou essa terra, mas sabemos que ele deixou aqui num estado de prontidão, ou melhor, prontidão para viver a eternidade. E esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo de Elohim nas nossas vidas, que nós passemos por vários processos de santificação durante a nossa vida, para que cumpramos as missões que ele tem determinado para cada um de nós individualmente, e no final, Elohim vai tratar de uma forma específica para que estejamos prontos para seguir a eternidade. Por isso, mesmo os sofrimentos de Jó, mesmo todos os problemas que ele passou, as tentações, todas elas serviram para levá-lo a um estado de santidade maior para cumprir a sua última missão. A missão que cada um de nós deve viver na sua vida. Portanto, santificai-vos hoje, diz Adonai Elohim, porque amanhã eu farei maravilhas na sua vida. Então, procure a Elohim e peça a ele novas missões, peça a ele novos propósitos na sua vida. E quem sabe, você vai sofrer um pouquinho como Iov, como Jó. Você vai passar por esse processo que é doloroso, mas que ele é recompensador no final das contas. Afinal de contas, Elohim não deixa você passar pelas provações sozinho. Ele está sempre com você. Não importa onde você esteja e como você esteja. Esse processo de santificação é algo que ele acompanha, porque o maior interesse dele é que nós sejamos edificados e estejamos ligados a ele na eternidade. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E hoje é um dia de você se santificar. Buscar a presença de Adonai Elohim, a fim de que você seja um homem, uma mulher, segundo o coração do nosso Redentor, do nosso Criador, do nosso Adonai Elohim. Shalom, uleitaot.